A visão dos 4 animais e do reino do Filho do Homem. Daniel capítulo 7, versículo 2. Daniel falou e disse: Aconteceu que eu estava vendo nas minhas visões durante a noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam um vasto mar. Versículo 3. E os 4 animais gigantescos subiam do mar, cada um diferente dos outros. Aqui o profeta Daniel relata sua visão na noite ou nas trevas, em que ele vê 4 animais. Daniel capítulo 7, versículo 17. Ou seja, 4 reis que se levantarão da terra. A palavra mar se entende como povos, multidões, nações e línguas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. E os 4 ventos são as 4 direções: norte, sul, leste e oeste. Daniel capítulo 7, versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu estava observando até que lhe foram arrancadas as asas. E ele foi levantado da terra e posto nos 2 pés como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Explicação. Aqui Daniel viu um rei do seu tempo, conforme o sonho da árvore grande, Daniel capítulo 4. Assim sendo, o leão, no seu aspecto devorador, é Nabucodonosor. 2. Que, conforme Daniel capítulo 4, versículo 27, era um rei injusto, cheio de pecados e iniquidades, e sem misericórdia com os pobres, massacrados pelo sistema babilônico. Então, conforme decreto dos vigiadores e mandado dos santos, Daniel capítulo 4, versículo 17, foram arrancadas as asas de Nabucodonosor, ou seja, foi-lhe tirado seu reino, seu poder, e foi levantado da terra, assim como Jesus Cristo também foi levantado. Mas no caso de Nabucodonosor, foi restituído o seu reino após 7 anos. E acabou a loucura dele, né? Foi curada, né? E curada a sua soberba, convertendo o seu coração de animal em coração de homem. Fica aqui meus agradecimentos à arqueologia. Jeremias capítulo 52, versículo 28. Nabucodonosor levou para o exílio no 7º ano, no caso o rei de Judá, Joaquim, né? Conta-se o ano que ele iniciou, ou seja, ele iniciou no ano 605, que foi seu 7º ano. Quer dizer, o seu 7º ano é 599, o ano que ele levou o rei de Judá, Joaquim, para o exílio. Assim, o 37º ano do cativeiro de Joaquim, que foi o 43º de Nabucodonosor, é 563. O ano que o filho de Nabucodonosor, Evil-Merodach, ou Amel-Marduk, né, libertou Joaquim e iniciou seu reinado. Assim, Nabucodonosor reinou até maio de 563, e não de 562, que foi o seu 43º ano de reinado. Porém, em 2 de maio de 563, veio a sua loucura, e ele ficou impossibilitado de reinar, devido ao castigo de Deus. Assim, em outubro, 6 meses depois, constataram a loucura de Nabucodonosor. Então assumiu seu filho, Amel-Marduk, em outubro de 563, quando libertou Joaquim, que se encontrava no 37º ano do cativeiro, ou seja, de 599 a 563. Porém, em 5 de agosto de 560, o seu cunhado Nergal-Sarezer, casado com sua irmã Nitocris, né, que era filha de Nabucodonosor, assassinou brutalmente Amel-Marduk. E em 5 de agosto de 560, após o luto, quer dizer, foi assassinado em 5 de agosto, né? Em 13 de agosto, aí assume o poder o assassino, né? No caso, Nergal-Sarezer, onde fica até 2 de maio de 556, quando foi assassinado. Nisto, depois que Nabucodonosor deixou o trono, se observa 7 anos. Assim, se conclui que Nabucodonosor II, agora recuperado da loucura, assume novamente o poder, com outro nome, ou seja, Labash-Marduk. Daniel capítulo 4, versículo 36. Ponto, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que esse Labash-Marduk é Nabucodonosor,
para que a história, para que a Bíblia esteja certa, né? Mas os arqueólogos ainda não descobriram isso, mas vão descobrir. E assim Nabucodonosor II, com o nome Labash-Marduk, reinou por 70 semanas. E foi deposto pelos sacerdotes do deus Marduk, o capeta, devido às suas tendências de endireitar o caminho do mal. E assim, em 4 de setembro de 555, estava sitiada a capital da Babilônia. E em uma conspiração palaciana de Nabonildo com sua mãe Assíria, Labash-Marduk, ou seja, Nabucodonosor II, teve a sua garganta cortada, vindo a falecer. Cai o deus Marduk e levanta o deus Zoroastro em 539 com o Império Medo-Persa. Daniel capítulo 7, versículo 5. Eis aqui outro animal, um segundo, semelhante a um urso, e estava levantando de um lado, e havia 3 costelas na sua boca entre os seus dentes. E dizia-se-lhe o seguinte: levanta-te e come muita carne. Explicação: esse segundo animal é o imperador romano Nero, semelhante a um urso, porque foi dito, como foi dito antes, Jesus foi levantado da terra, em um tempo em que o reino de Deus se encontrava abalado. Lucas capítulo 4, versículo 6. E conforme Oséias capítulo 3, versículo 8, este Nero, como um urso que tem perdido seus filhos, tentaria encontrá-los, uma vez que Jesus Cristo, quando foi levantado da terra, na cruz, atraiu todos para ele. João capítulo 12, versículo 32. Glória a Deus. Assim, este imperador, com seu envolvimento em artes, buscava levantar o reino do maligno, de um lado, ou seja, de Roma e proximidades, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. Ou seja, com o uso da força do império, ele assassinou 3 mulheres, pois costela refere-se à mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 22. São elas, sendo dentes seu poder imperial. Em 59, mandou matar sua mãe Agripina Menor. Em 9 de junho de 62, manda assassinar sua prima e primeira esposa, Cláudia Octávia. E em 65, o embriagado chuta Popéia Sabina grávida até a morte. Então ele ouve a voz do diabo: levanta-te e devora muita carne. Assim, conforme a história que reconstruiremos, apesar das perdas de registros históricos, como se vê hoje em dia. Tudo começa conforme Atos capítulo 28, versículo 30. O grande apóstolo Paulo chega em Roma, prisioneiro, rejeitado pelos judeus, cuja salvação de Deus agora seria enviada aos gentios e a ouvirão. Atos capítulo 28, versículo 28. Assim, conforme Atos capítulo 28, versículo 30, Paulo ficou 2 anos inteiros no seu barraco alugado em Roma, a terra que o urso se levantou, e ele ficou com toda a liberdade e sem impedimento algum. Assim, com a ajuda de Deus e Jesus Cristo, este apóstolo convenceu muitos ao reino de Deus. E aí, é claro, nem Paulo nem Pedro, que também estava lá, não mandou ninguém incendiar Roma, embora tenha feito isto literalmente, combatendo pecados. E assim, de fato, aqueles cristãos convertidos, mais exaltados, em Roma, vendo o governo tirano, escandaloso, pecaminoso, sanguinário, etc., incendiaram mesmo Roma em 18 de julho de 64. E sendo este que durou em torno de 6 dias. E assim como está dito, este imperador ia cair lá, o reino dele, porque ele se encontrava em Anzio, terra onde nascera. Aí recebeu a ordem do diabo, uma vez que estava caído, levanta-te e devora muita carne. Iniciou-se assim a perseguição cristã em todo o território romano, cujos registros foram apagados, maliciosamente. Mas sabe-se que a seita cristã, como era chamada, foi perseguida. Uns foram cobertos com peles de animais e entregues aos cães para serem devorados. Outros serviram de tochas humanas noturnas, sendo queimados vivos.
Outros foram crucificados, degolados, assassinados, etc. E conforme a arqueologia, o apóstolo Pedro, em 13 de outubro de 64, foi crucificado no Circo Máximo, hoje Vaticano. Mais ou menos nessa mesma data, Paulo foi degolado. E a igreja de Laodiceia, que na verdade era ali onde os cristãos se reuniam, né? Que não possuía templo, né? Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Onde cristãos se reuniam, né? Então lá foi varrida, né? Conforme moedas da época. A palavra neocoron significa varredor do templo. O templo foi varrido. Acabou, meu amigo. E o Espírito de Jesus, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 5, foi arrebatado para Deus e para seu trono. E como ele mesmo disse, mais uma vez, meu reino não é deste tempo. Daniel capítulo 7, versículo 6. Depois disso eu continuei olhando. Eis aqui outro semelhante a um leopardo. E tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças. E foi-lhe dado o domínio. Este leopardo está identificado como Hitler. Oséias capítulo 13, versículo 7. Pois como o leopardo é mais rápido dos animais terrestres, assim era a tática militar de Hitler para exterminar os adversários com o mínimo de resistência, espiando-os no caminho. Ele tinha 4 asas de ave nas costas, ou seja, diferente de Nero, que mandou matar as mulheres, este líder alemão nazista fez 4 mulheres se suicidarem. No caso, asa refere-se a poder nazista, né? Provérbios capítulo 23, versículos 5 e 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. E ave é alma. Provérbios capítulo 1, versículos 17 e 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Assim, esse tirano, o Hitler, que usava técnicas de sedução através do seu poder, fez 4 mulheres se suicidarem, dando falsas esperanças a ela de casamento. São elas: Maria Reich tentou o suicídio em 1928 por enforcamento, mas salvaram a vida dela, então essa não vale, né? Então tem Gweli Rabal, sua sobrinha suicidou-se em 18 de setembro de 1931 com um tiro na cabeça, arma de Hitler. Depois, em 28 de 5 de 1948, Ulrich Mitford suicidou-se com um tiro na cabeça. Não morreu, mas as sequelas causaram morte em 1948, na Escócia. Renat Müller, em 1937, se atirou da janela do hospital em Berlim, 7 de outubro de 1937. E em 30 de 4 de 1945, Eva Braun se envenenou com Hitler e a autópsia revela um tiro na sua cabeça de Eva Braun. E este leopardo tinha também 4 cabeças, ou seja, 4 líderes o apoiavam. São eles: na Itália, Benito Mussolini, e no Japão, Michinomiya Hirohito. Na Alemanha, ele mesmo, né? Na União Soviética, Joseph Stalin, sendo que na Operação Barbarossa, em 22 de junho, Hitler se volta contra a União Soviética, porque não tolerava o socialismo. Ele era capitalista. Daniel capítulo 7, versículo 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Então vamos estudar esse 4º animal visto por Daniel. Em Apocalipse, capítulo 14, ele é identificado como dragão. No versículo 9, ele foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com eles.
Apocalipse 12, versículo 17, vemos que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus, ou seja, islâmicos e judaísmo, e tem o testemunho de Jesus Cristo, os cristãos. Então, para que não tenha outra interpretação, vamos às 3 que revelam que o homem que está destinado a subir do abismo, exigindo adoração, é realmente Ben 16. Ele será ferido à espada, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. E a chaga mortal será curada, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Apocalipse 3, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, ou seja, a Hitler, pois ambos têm a mesma origem, são alemães. E seus pés como de urso, ou seja, esta besta, tal como Nero, tem o seu centro lá em Roma, né? No Vaticano, né? E a sua boca como de leão, ou seja, como de Nabucodonosor II, antes da loucura, né? Que ele blasfemava, né? Ele é muito soberbo. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Essa besta tem a origem na Alemanha, pisa em Roma, e falar como Nabucodonosor, né? Antes da loucura. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem e seu número é 666. Então vamos aos cálculos. Cruze a cruz de São Bento com o número de XVI 16 de Ben 16. Temos na cruz de São Bento, né, nas pontas as letras DCL. Mas XVI de Bento 16 dá 666, que é o número de um homem, Benedict XVI. Este poder está entrando no sistema comercial mundial de compra e venda, onde será exigido um sinal, que é o chip Modex, que será por imposição posto ou na mão direita ou na testa. O nome da besta que será Dick, de Benedict, e XVL, que Shu, né, do diabo, né? Isso será a moeda virtual, Dick Shu. E o número do seu nome, ou seja, o número de Dick é XVL, que na ordem certa é LXV, igual a 65, né? Significa ele tudo vê. E será um equipamento de leitura do chip Modex para comprar e vender na nova ordem mundial de Dick, de Benedict, e Shu, do diabo. Talvez até seja usado no celular. Apocalipse capítulo 17, versículo 10. E são também 7 reis, 5 caíram. Pio 12, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II. E um existe, o Bento XVI. E o outro ainda não é vindo, ou seja, o Francisco I. Ele vai ter que chegar no Líbano. E a besta é o 8º e é dos 7, traço Bento XVI. E vai subir do abismo.